Boa tarde, queridos. Vamos lá para a nossa pesquisa de história. Bom, nós vamos para o capítulo 7, a sobrevivência. Para garantir a sobrevivência, o homem sempre precisou trabalhar, seja de forma remunerada ou não, seja recebendo salário, remuneração ou não. Assim, as relações de trabalho foram se modificando ao longo da história. Houve um período em que predominavam as seguintes profissões: sapateiros, artesãos, alfaiates, comerciantes, em pequenos mercados. Há cerca de 50 anos, a maior parte da população brasileira morava e exercia atividades profissionais na zona rural. Essas pessoas trabalhavam principalmente no cultivo de lavouras, como as de café, cana-de-açúcar e milho. E na criação de animais, né? Porcos, galinhas. A agricultura moderna surgiu no século XVIII e XIX. Consiste no uso de máquinas, como tratores, colhedeiras, e de produtos químicos, como adubos, fertilizantes químicos. E, apesar de ter aumentado bastante a produção de alimentos, ela acarreta problemas de poluição, erosão dos solos, como a gente falou lá em geografia, né? Acabamos de falar sobre isso. Contaminação das águas e alimentos por agrotóxicos. Eu acabei de falar lá, né, gente, que alimentos por agrotóxicos fazem mal tanto para o solo como para a nossa saúde. Nos anos 80, para substituir a agricultura moderna, surgiu a ideia de agricultura sustentável, que é a conservação dos recursos naturais, solo, solos, águas, plantas, animais. Por volta de 1900, em muitas cidades brasileiras haviam diferentes profissionais, como médicos, pedreiros, advogados, carpinteiros, barbeiros e fotógrafos. Nessa mesma época, em cidades maiores começavam a ser instaladas muitas fábricas, por exemplo, de tecidos, de roupas e de produtos alimentícios. Nós temos aqui, né, uma fábrica, é o exemplo de uma antiga fábrica grande, né, que empregou muitas pessoas, que é a fábrica de tecidos ali do industrial, né? E também acho que tinha uma outra fábrica no bairro da Cascata. Então vamos lá, olha só, gente. O que significa agricultura sustentável? É quando a gente produz, né? A gente vai lá, faz a plantação, a agricultura, a gente retira o alimento do solo, mas a gente não prejudica ele. A gente faz de uma forma em que mantém a estrutura do solo, conserva o ambiente, conserva a vegetação ali do local, não causa grandes problemas ambientais, tá? Como contaminação do solo, esgotamento do solo, poluição, tá bom? O uso excessivo de agrotóxicos pode prejudicar as futuras gerações? Claro que pode, ele causa problemas, né, com a nossa saúde, mais uma vez, causa problemas de contaminação do solo, que pode gerar o esgotamento do solo, impedindo que novas plantas sejam cultivadas ali. Enfim, ele causa problema sim. Os seres, o ser humano modifica constantemente a paisagem. Isso é verdade, a gente vem estudando isso, né? Lembra quando a gente estava estudando sobre os bairros, que eu pedi para vocês observarem as mudanças que foram ocorrendo ao longo, né, do tempo, casas foram construídas, os espaços que foram utilizados. Ela transforma a natureza e cria novas paisagens, construindo edifícios, túneis, viadutos, estradas, aeroportos, etc. Nas fazendas cafeeiras, no passado, os trabalhadores iniciavam suas atividades desde o nascer até o pôr do sol para conseguir realizar as tarefas que lhe eram atribuídas. Né? As pessoas trabalhavam muito, infelizmente, tinha a mão de obra escrava, trabalhavam e não recebiam nada por isso, ainda eram maltratados. De acordo com a imagem, quem trabalhava na colheita do café naquela época? Acabei de falar, né? A princípio, eram a mão de obra dos negros africanos, né? Que eles
eram trazidos para o Brasil por meio de tráfico. Eles não vinham porque queriam, eles vinham de lá, eles pegavam eles, raptavam eles e traziam para cá. E mais tarde também, os imigrantes que fugiram das guerras, da fome dos países onde eles estavam, vieram para cá, em busca de trabalho, em busca de emprego, de uma nova vida, tá? Como era feita a colheita do café? Era tudo manualmente, né? A gente consegue ver aqui, ó, as pessoas usando escadas. Hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente tem as máquinas, né? Como eu acabei de citar no texto, tratores, colhedeiras, tá bom? Então, turminha, para hoje vocês vão ler esse texto, Teatro das Profissões, e vão responder essas questões aqui, tá? Você, o autor, faça um desenho representando a profissão com a qual você mais se identificou. Você vai ver a profissão apresentada ali, você vai ver qual que você mais se identificou dali do texto e vai fazer um desenho. Tranquilo? Beijinhos. Até amanhã. Tchau, tchau.